novamente. Seja bem-vindo a mais uma aula aí da Data Insights, né? Chama Ezequiel, estamos aqui agora para falar um pouco da guia de preparação, né? Essa guia essa parte aí de preparação, né? Na guia de preparação, como vocês podem estar vendo aqui já no fundo aqui no Alteryx, a gente tem muitas ferramentas, né? Então, eu vou ter que dividir ela em algumas partes, né? Acredito que em três. As ferramentas que eu vou trazer, elas novamente eles vão ser sendo para preparatório da certificação Core, né? Até porque vai ser um mini curso aqui, então vai ser essas 8 ferramentas aqui, né? Vou tentar trazer então hoje a Data Clean, a Filter, a Short e o Select, né? Vou trazer essas quatro. Vou trazer na próxima aula a Sample, a Select Records e a Unique. E por último, eu vou trazer uma aula solo da fórmula, né? Porque através da fórmula a gente consegue fazer milhões de possibilidades, né? Muitas possibilidades. Exagerei um pouco aqui falando milhões, mas tem muitas possibilidades que a fórmula consegue estar realizando, né? Então, vou deixar uma solo para ela, né? Até porque fica aí mais concentrado e facilita aí um pouco aí para explicar também, se eu me dedicar aí a somente ela, né? Então, eu já deixei preparado aqui algumas informações, né? E eu vou começar aqui pela explicação aí da ferramenta Data Clean, né? Aqui eu botei fórmula, mas é o select, tá? Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu separei aqui um texto para vocês, como vocês podem estar vendo, né? Textos com informações que podem estar complicando ali o nosso trabalho do dia a dia, né? Um texto chamado OK, que ele está literalmente OK, um texto com espaço à esquerda, como você pode ver, aqui tem espaçamento, um texto com espaço à direita, como você pode ver, tem espaço, né? Texto com pontuações, né? Com barra, estrelinha aqui, um percentual, um símbolo aí de moeda, um texto com espaço em ambos os lados, né? Um texto com quebra de linha, como vocês podem ver, tem uma quebra de linha bem aqui, né? Texto com espaço duplicado, né? Onde tem dois espaços aí na separação entre as palavras, né? Coloquei aí também uma coluna de números e uma coluna nula aí de representatividade. Por quê, né? Porque o Data Clean consegue fazer todo esse tipo de tratamento aí dentro do meu texto, né? Então, como vocês podem ver, o Alteryx, ele já me avisa aqui que tem informações aqui totalmente ruins, né? Aí, não ok, 37% aí dos meus dados, tenho 12,50% dos meus dados nula e 50% ok aí, né? Aqui ele identificou espaçamentos, então ele já deu uma sinalizada aqui, né? Ó, quebra de linha também, ele identificou, já deu uma sinalizada também, e dados nulos também, já me sinalizando, né? Então, basicamente, como é que o Data Clean funciona? Ele consegue realizar todas essas modificações aqui que eu já deixei ativas, né? Ele remove linhas nulas, remove coluna nulas, né? Isso aqui, normalmente, quando você coloca um aqui do zero, né? Não vem ativo, a gente tem que configurar caso tenha interesse, caso não, deixa desativada, né? Fica aí a mercê de você, né? Por padrão, só fica todos os campos selecionados e apenas essas três opções aqui preenchidas, né? E aí você pode personalizar as demais, né? Como eu personalizei aqui, né? Mantive a seleção das três, coloquei para remover linhas nulas e colunas, né? Porque, como vocês podem ver, eu tenho uma linha inteira aqui nula e uma coluna aqui que eu criei chamada nula também, que ela é totalmente nula, né? Então a gente vai estar vendo aí o tratamento aí da ferramenta. Ele, por padrão, substitui todos os espaços em brancos dos campos de cadeias de caracteres e substitui por zero os campos numéricos, né? Caso o campo seja numérico, ele vai estar substituindo por zero. Espaços em brancos à esquerda, né? Como à esquerda e à direita, né? Então, esses dois exemplos aqui e esses aqui vão ser resolvidos, né? Caso eu queira remover todos os espaços em branco, eu consigo remover, né? Só que aí o texto ok passaria a ser a texto ok, né? Ele juntaria todas as letras, todas as palavras, no caso. Se eu desejar remover letras, ele também remove. Se eu desejar remover números, ele também remove. Caso eu tenha aqui no meu texto, deixa eu criar um último exemplo aqui, né? Texto com números, né? E se eu desejar aqui colocar, então, para ele remover os números, ele também vai remover, né? Deixa eu desativar aqui temporariamente a opção números, né?
para não impactar nela, certo? E números, pontuações também, né? Que seria o que eu já defini aqui, e ainda consigo modificar todas as letras aqui para cada palavra iniciada por letra maiúscula, minúscula ou maiúscula. Eu vou deixar aqui cada palavra iniciada para vocês verem como é que vai ficar, tá? Então, eu vou estar executando aqui, e aí a gente tem isso como resultado, para vocês verem, né, como fica muito interessante. Ele literalmente removeu a minha coluna nula aqui, minha linha nula, aliás, minha coluna também, e fez literalmente todo o tratamento. Agora, minha informação está totalmente verdinha aqui, como vocês podem ver, né? Ele consegue resolver todos os problemas, literalmente, dos meus dados, né? Quando a gente tem aí um tratamento com números, eu vou inverter aqui, né? Eu vou colocar para ele remover todas as letras e vou deixar aqui números, né? E aí ele vai estar, quando eu executar aqui, né, na parte de números, ele vai estar deixando aqui o preenchimento com um zero em todos os campos que estavam nulos ali da minha informação, né? Se for uma coluna binária, onde for representada aí por um e zero, é perfeito aí para esse tipo de tratamento também, o data clean, né? Então, basicamente é isso, né? A gente só tem que ter cuidado que se a gente ativar o data clean para as duas informações, eu estiver adicionando aqui letras, por exemplo, ó, e eu deixar selecionada a opção textos, eu vai acabar tendo que removendo praticamente todas as informações aí dos textos, né? Deixando só o número ali. Então tem que ter só esse cuidado do que você deseja tirar para evitar esses tipos de problema, né? Então, nesse cenário aqui vai ficar dessa forma, né? Vai sair disso para isso, para vocês verem como aí a gente consegue estar organizando e preparando esses nossos dados para uma análise aí no futuro. Então, super bacana usar o Data Clean para esse tipo de situações em que a gente não tem uma padronização e uma estruturação bacana dos dados em si, né? Então, isso é muito interessante. Pulando aqui da ferramenta Data Clean e indo aqui para a ferramenta Select, né? Que eu chamei de filter, né? Também. Aqui é a ferramenta Chat, né? Ordenar. Eu vou para a Select, que ela é uma ferramenta bem simples, né? Depois eu vou para Short e vou para Filter, que aí ela tem um pouco mais de possibilidades também, né? O selecionar, basicamente, tem algumas funções, né? Quais são as primeiras, né? Em uma informação que eu tenho aqui, né? Em uma base de dados que eu tenho, eu consigo selecionar quais colunas eu desejo visualizar e passar aí, né? Por exemplo, se por algum motivo o tipo de vendedor e o tipo de combustível já não me interessa mais na minha base de dados, eu posso deixar desativo. Consequentemente, após o select, eu não vou ter mais essas duas informações que eu estou removendo, né? Então, se eu executar aqui novamente, eles vão estar sumindo aí da minha base de dados. Uma das funções do select é estar selecionando quais colunas eu desejo visualizar ali no final, né? O Keynote é uma opção muito interessante, porque caso eu tenha adicionado colunas antes do tratamento, ele vai proibir que algo diferente do que já está definido seja incluído automaticamente, né? Se for algo que você queira que seja incluso automaticamente, for algo dinâmico, deixa ativo. Caso você queira aliar minha ferramenta final, não quero que mude nada do que já está padronizado aqui. Deixa o que no ativo. Que caso por algum motivo na sua base de dados foi adicionada uma coluna ali, A, B ou X, por N motivos, não vai impactar ali no seu processo final, ali no seu relatório que você está fazendo, porque surgiu uma coluna de repente que você não estava preparado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou aproveitar aqui meu text input, né? Vou colocar aqui uma ferramenta de union e vou unificar aqui, né? Para vocês verem como é que vai estar funcionando, né? Mas ignorem aí a union por enquanto, depois eu vou explicar aí mais detalhadamente. Como vocês podem ver, automaticamente, mesmo eu tendo feito a inclusão de mais informações na minha base de dados, o meu select ignorou
os textos que eu incluí. Isso é muito bom, porque se eu incluísse essas informações lá no meu relatório final, poderia impactar e mudar todo o layout aí de quem está analisando as informações, né? Então, isso é muito interessante, porque aí eu consigo manter a integridade do meu relatório, né? Do meu relatório final. Então, isso é bem bacana. E é uma boa prática deixar desativado aqui, colocar um select e deixar desativado aí numa saída final do meu relatório. Então, se eu tivesse um output aqui, por exemplo, alimentando o banco de dados, eu ia garantir que essa informação nunca ia dar um erro, porque eu ia estar garantindo assertivamente que só aquelas colunas seriam acrescentadas ali à minha tabela que eu construí, né? Não num exemplo aqui prático para vocês, tá? Vou voltar aqui somente para minha tabela de CSV aqui de carros, né, com informações de carros, e vou dizer aí mais algumas das funções do Select, né? Pelo incrível que pareça, ele tem muitas opções, né? Se eu selecionar aqui tudo, vir aqui, eu tenho algumas opções, eu consigo até salvar esse arquivo, né? E configurar ele em outro Select, se for possível, né? Se tiver o mesmo layout, ou carregar já alguma informação de outro que eu já tenha salvo. Tem a opção de selecionar que eu consigo desmarcar tudo, a opção que eu consigo selecionar tudo, e outros tipos, eu consigo fazer aí, alterar o tipo de todas as informações de uma vez, né? Por exemplo, eu quero alterar todas essas informações aqui, ó, de double, eu quero alterar elas para fixa decimal, eu consigo fazer essa alteração. Então aqui eu tenho umas configurações bem bacanas que eu consigo já estar configurando diversas colunas ao mesmo tempo. Vantagem aí da configuração de opções, né? Mover também, eu consigo mover aqui campos destacados para cima, então se eu fizer isso, esses aqui vão diretamente para a primeira coluna, né? Uma funcionalidade dela é a alteração de tipo, né? Você tenha muito cuidado aí também, dependendo do que você está fazendo. Ó, se vocês clicarem aqui, ela vai estar organizando ali pela tipagem, aqui no caso pela ordem alfabética, né? Aqui pelo tamanho, então ela configura de acordo com o que eu vou clicando aqui em cima e fazendo uma ordenação ali também, né? Ela também funciona para isso, tá? E aí, de novo, se minha base de dados está esperando o nome de carro como primeira coluna, vai impactar ali no meu layout, impactando aí meu usuário final ou até o meu relatório, tá? Como eu fiz essa modificação aqui sem querer, né, para vocês verem como é algo sensível e ter que ter cuidado, eu vou estar tirando aquele select e colocando de novo e configurando novamente, tá? É bom que eu configuro com vocês. Mas basicamente a gente consegue fazer alteração de tipo, né? É, Além de fazer a alteração de tipo, por exemplo, aqui eu tenho um preço de venda, né? A gente claramente vê que é um número, né? Quando a gente se trata de Alter X, a gente troca aqui o ponto pela vírgula, né? As casas decimais, né? Porque ele tem o entendimento aí de dinheiro em formato ali americano também. Então, eu vou transformar essas informações em double, né? Double é a opção ali mais ideal para números que tenham pontos flutuantes, né? Eu também posso alterar, se eu tivesse assim interesse para fixa decimal e definir quantas casas decimais eu desejo manter, né? Também consigo fazer isso. Mas o double ele já faz praticamente automática essa configuração para mim. Também tem um float, né, que é os pontos flutuantes que eu também consigo deixar aí casas decimais, né? Quilômetros rodados, por exemplo, é um número inteiro, né? Então eu consigo deixar aqui como inteiro 64, por exemplo. Número de donos também é um número inteiro, só que ele tem menos informações. Eu vou deixar como int 32, porque só possui 4 caracteres aí, tentando chegar a casa aí dos 1000. Como eu também posso configurar string, se assim tiver interesse, né? E aí que tem várias opções, né? Tem booleano, byte, né? Se for que um número, por exemplo, um número binário, eu consigo fazer 1 ou 0, né? Transformar em byte, fica bacana e até reduz a informação em si da coluna, diminuindo aí o tamanho da minha base. Date time, né? Eu tenho as opções aqui que eu consigo estar fazendo esses tipos de tratamento. Eu também consigo renomear ela, né? De vez de eu chamar nome carro, eu posso colocar outro nome, né? Nome do veículo, nome veículos, por exemplo. E aí, quando eu executar aqui, além de estar alterando os meus tipos, eu vou estar alterando o nome da minha coluna, né? Como vocês podem ver, ela saiu aqui de nome carro,
para nome veículo aí após a finalização do tratamento do select, né? Basicamente, então, são todas as opções que eu consigo estar fazendo dentro de um select. Como vocês veem, a guia preparação, ela consegue fazer muitas coisas, né? Eu vou para a short agora, né? A short ela é bem simples, essa aqui vai ser a mais rápida de explicar, porque basicamente ela funciona para fazer uma ordenação, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, o ano. Eu posso colocar tanto de forma crescente como de forma decrescente, e aí quando eu executar, ele vai estar organizando aqui nesse caso de forma crescente, subindo aí de 2003, 2004, até chegar no último ano que eu tiver na minha base de dados. Então, eu consigo fazer essa configuração tanto de forma crescente como decrescente. E a vantagem é que eu também consigo colocar outros indicadores aqui para poder também organizar, né? Então, posso colocar o nome do carro e ele vai organizar em ordem crescente, né? De A a Z, como se trata de um campo de texto, ele vai organizar de A a Z, né? Como aqui é um campo numérico, ele vai organizar o número de acordo com a ordem aí numérica mesmo, tá bom? Só que ele só vai organizar respeitando o indicador de cima. Então ele vai pegar todos, vou executar aqui que vai ficar até mais claro para vocês, né? Ó, por exemplo, ó, 2004, né? Deixa eu pegar um que tenha mais, eu vou deixar em ordem decrescente, que os carros de 2017 eu tenho bem mais. Aí fica mais fácil de explicar. Pronto. Ó, então tem uns carros aqui, 2018 eu só tenho um, mas 2017 eu tenho vários. E aí, se você verificar, ele meio que deu um organizado em ordem alfabética, ó. A, B, né? C, e aí vai descendo, ó, D, F, aí ele vai até onde tiver. Se ele tiver o Z, ele vai até o Z. Nesse caso aqui, ele só tinha até o Y. Foi até o Y. E aí, quando ele chegou no ano de 2016, ele organizou o 2016 inteiro por ordem alfabética também. A, B, e aí vai. Ele sempre respeita a hierarquia do que eu coloquei inicialmente. Como eu coloquei ano como primeiro, ele vai respeitar o primeiro ano. Depois, ele vai respeitar o nome carro. Se eu fizesse ao contrário, ele iria organizar em ordem alfabética os nomes do carro e depois os anos, né? Então, aqui, no campos numéricos, ele sempre deixa em cima. Depois, ele vai organizar tudo por que seja A. E depois que ele vai olhar aí o campo de ano, né? Como eu deixei em ordem decrescente, ele meio que deu essa organização de forma decrescente aqui, tá bom? Indo aqui para a ferramenta filtro, né? É, a ferramenta filtro, ela literalmente serve para estar filtrando as informações, como o nome dela próprio diz. Nesse caso aqui, eu botei o tipo de transmissão para eu visualizar tudo que foi automático. Então, consequentemente, quando eu executei, ela pegou dos 301 registros todos os 40 carros que eu tenho automático, e no T aqui, né, que é T de true, né, de verdadeiro, e no F de false, ele ela deixou todos os carros manuais, como vocês podem estar vendo aqui, né? E aí ele é interessante, né, no filtro que eu consigo fazer algumas condicionais nele. Não só o igual, eu consigo colocar aqui, por exemplo, o número de donos que sejam é, pelo menos um, podemos assim dizer, né? Aqui é porque está todo em formatação de texto, eu posso vir aqui e colocar o número de donos como inteiro, né? Para ele entender e entender de fato que é um campo numérico, já muda aqui a sequência, né? Igual, diferente, menor, menor, igual, maior, né? O maior igual. Então, nesse caso, eu quero menor ou igual a um dono, né? Teve pelo menos aí teve no máximo um dono aí, um carro que eu quero, desejo comprar. Então, ele vai me dar todos os carros que nunca tiveram donos e os carros que tiveram apenas um, pelo menos. Né? Eu consigo também estar fazendo esse tipo de tratamento. Consigo filtrar tudo que é nulo, tudo que não é nulo, caso tenha interesse de fazer algum tratamento específico com os dados nulos, eu consigo fazer esse tipo de filtragem também. Em qualquer um dos campos eu vou ter essas opções, não é nulo, está vazio, não está vazio, é nulo. E no campo de texto também tem a opção contains, né? Que aí eu posso caçar alguma informação que contenha, sei lá, né? Eu quero a informação que tenha Corolla, né? Que eu quero ver os carros aí que sejam Corollas, né? Pelo visto eu não tenho nenhum, né? É, deixa eu pegar um aqui. Ciaz, né? Quero todos os carros que contenham Ciaz. Pronto. Então, todos os carros que contêm Ciaz, ele trouxe aqui para mim, né? Se eu botasse Cia só, né? Ele também procuraria só os carros que contêm Cia. Nesse caso, são só os Ciaz, né? Por exemplo.
Eu posso escolher apenas uma parte do nome e aí ele vai me trazendo ali, né? Todos os carros. Por exemplo, eu não sei exatamente o que é que tem no meu campo tipo de combustível, mas eu sei que eu quero todos os carros que tenham, sei lá, gasolina. Eu vou botar gás, mas não sei como é que tá escrito ali ou algo do tipo. Eu posso botar gás aqui e ele vai estar filtrando aí para mim todos, né? Só que tem que ter cuidado, ó, porque passou o gás natural aqui, né? Na gasolina, né? Então, é um tipo de filtragem que a gente consegue realizar. A vantagem também do filtro é que eu posso fazer isso dinâmico, eu posso alterar aqui da forma que eu desejar, né? E aí a gente vai entender um pouco melhor como fazer esse filtro personalizado quando eu também explicar a fórmula. Porque aqui, a partir daqui, como vocês podem ver, existem diversos tipos de fórmulas que a gente consegue realizar. E aí eu vou tentar entrar nas principais aí na minha aula de fórmulas. Basicamente, foi isso que eu quis passar para vocês. Agradeço a atenção de vocês aí. Desejo um excelente dia, tarde ou noite, né? E até a próxima aula.